Você já parou para pensar que até mesmo a mãe de Jesus, Maria, teve uma família antes de ser escolhida para carregar em seu ventre o Salvador do mundo? E que por trás da sua história tão conhecida, existe um casal quase esquecido, mas que foi fundamental para que a promessa de Deus se cumprisse. Poucos sabem os nomes deles, menos ainda conhecem a sua trajetória de fé, dor e perseverança. Estou falando de Joaquim e Ana, os pais de Maria. Figuras que, apesar de estarem envoltas em silêncio nas páginas da Bíblia, aparecem em tradições antigas como pilares da história da salvação. É impressionante pensar que a maior história já contada começa com pessoas comuns, que enfrentaram humilhações e frustrações, mas que permaneceram firmes diante de Deus. Imagine o que significava, em Israel, viver sob o peso da esterilidade. Joaquim e Ana sabiam muito bem o que era sentir o olhar de desprezo da sociedade, o cochicho dos vizinhos, a vergonha de não ter descendentes. Naquele tempo, não ter filhos era visto quase como uma maldição, uma evidência de que algo estava errado com a vida espiritual do casal. E, no entanto, esses dois permaneceram em oração, acreditando que o Deus que abriu o ventre de Sara, que ouviu o clamor de Ana, mãe de Samuel, e que deu a Isabel o privilégio de gerar João Batista, também poderia intervir em sua história. Esse detalhe toca profundamente, porque mostra que antes mesmo de Maria nascer, já havia um cenário marcado por lágrimas e esperança. A vida de Joaquim e Ana é um lembrete poderoso de que os planos de Deus não começam no palco principal, mas nos bastidores, na perseverança de corações que confiam mesmo quando tudo parece perdido. E essa é uma chave importante para quem hoje se sente esquecido, rejeitado, ou como se a promessa de Deus tivesse demorado demais. Talvez a sua vida também esteja em silêncio. Mas esse silêncio pode estar preparando o terreno para um milagre que vai impactar não só você, mas gerações inteiras. Agora pense comigo. Se Maria foi criada para dizer sim ao anjo Gabriel, se ela foi formada com valores de fé, humildade e obediência, não teria sido porque Joaquim e Ana foram instrumentos de Deus para moldar seu caráter desde a infância? A grandeza da missão de Maria também passa pela fidelidade de seus pais, que escolheram viver em retidão e consagrar sua filha ao Senhor. Isso nos leva a refletir que muitas vezes os maiores legados não vêm daqueles que ocupam os holofotes, mas dos que estão nos bastidores, sustentando com fé aquilo que ainda ninguém vê. E aqui está a grande quebra de expectativa. Quando falamos sobre os personagens ligados a Jesus, logo pensamos em Maria, José, João Batista, Pedro, Paulo, mas quase nunca nos lembramos de Joaquim e Ana. No entanto, sem eles, a história não teria a mesma base. Eles representam aquelas pessoas que vivem de forma silenciosa, mas cujas escolhas de fé ecoam na eternidade. Talvez você se identifique com isso, estar servindo, orando, sendo fiel e ao mesmo tempo sentir que ninguém percebe ou reconhece. Mas se até mesmo os pais de Maria foram quase invisíveis aos olhos da história e ainda assim fundamentais aos olhos de Deus, será que não é exatamente isso que Ele quer te mostrar hoje? É nesse mistério, nesse silêncio que fala alto, que vamos mergulhar. Porque descobrir quem foram Joaquim e Ana não é apenas revisitar um detalhe esquecido da tradição cristã, mas é entender que o céu trabalha através de vidas comuns para realizar obras extraordinárias. E é justamente aí que começamos a jornada deste vídeo. Vamos abrir juntos as portas dessa história oculta e enxergar como um casal improvável se tornou peça essencial no plano de Deus. E antes de mergulharmos ainda mais fundo nessa revelação sobre Joaquim e Ana, quero abrir meu coração com você. Quando a gente compartilha histórias assim, cheias de fé e esperança, elas não apenas nos edificam, mas também alcançam milhares de outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Por isso, se até aqui você já sentiu algo especial,
Se de alguma forma essa introdução tocou o seu coração, eu peço, deixe o seu like neste vídeo. Isso ajuda o YouTube a mostrar essa palavra para mais gente que talvez hoje esteja precisando de um sinal de Deus. E mais, eu quero muito saber o que essa história já desperta em você. Você já passou por momentos em que parecia viver no silêncio, como se nada estivesse acontecendo, mas no fundo acreditava que Deus ainda estava agindo? Então comente aqui embaixo. Eu creio mesmo no silêncio de Deus. Essa frase vai ser como uma declaração de fé, não só sua, mas também um testemunho para outros que lerem. E claro, se você ama esse tipo de conteúdo, se sente que esse vídeo já está edificando a sua vida, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui, nós caminhamos juntos por essas histórias ocultas, esses detalhes que muitos não contam, mas que transformam nossa maneira de ver a palavra e a própria vida. Cada inscrição é um passo para que essa comunidade cresça e possamos espalhar ainda mais essas mensagens de esperança e revelação. Agora sim, vamos seguir adiante, porque o que vem a seguir vai te surpreender ainda mais. Imagine-se vivendo numa época em que a fé parecia ser constantemente testada, em que as pessoas aguardavam ansiosamente o cumprimento de antigas promessas divinas. Era um tempo de silêncio, em que muitos acreditavam que Deus já não falava como antes, em que as vozes proféticas pareciam ter se calado e restava apenas a esperança transmitida de geração em geração. Nesse cenário surgem dois personagens, pouco mencionados, mas profundamente importantes para a história da fé: Joaquim e Ana. Eles não aparecem em destaque nos evangelhos como Maria ou José. Não realizaram milagres conhecidos, não foram profetas que incendiaram multidões com palavras poderosas. Pelo contrário, a maior parte da sua vida foi marcada por discrição, espera e perseverança silenciosa. Mas não é exatamente aí que muitas vezes nós nos identificamos? Na vida comum, na rotina, nas orações que parecem não ter resposta, nas lágrimas que escorrem no silêncio do quarto, onde só Deus sabe o que está acontecendo. Joaquim e Ana eram um casal judeu fiel, conhecidos pela sua devoção e pela sua conduta irrepreensível diante da comunidade. Porém, havia uma dor que os acompanhava. Eles não tinham filhos. E naquele contexto cultural, a esterilidade não era apenas um peso pessoal ou emocional. Era vista como sinal de maldição ou de reprovação divina. Imagine o peso disso. Pessoas sussurrando às suas costas, olhares carregados de julgamento, perguntas que doíam como facas no coração. Mas ainda assim, eles não desistiram de clamar, não desistiram de confiar, não desistiram de acreditar que mesmo no silêncio, Deus ainda estava escrevendo algo. E aqui está um detalhe poderoso. Quando pensamos nos grandes personagens bíblicos, quase sempre lembramos de feitos grandiosos, de milagres espetaculares, de revelações extraordinárias. Mas a história de Joaquim e Ana nos mostra que por trás dos holofotes existe um Deus que se move no ordinário, que trabalha naquilo que ninguém vê, que prepara a base para o cumprimento de algo muito maior. Eles não sabiam, mas estavam sendo escolhidos para gerar aquela que se tornaria a mãe do Salvador. Enquanto talvez se perguntassem por que Deus demorava tanto, o Senhor estava preparando o ventre de Ana para trazer ao mundo Maria, aquela que carregaria o Filho de Deus. Perceba como isso conecta diretamente com tantas histórias bíblicas. Sara e Abraão, que esperaram anos por Isaque. Isabel e Zacarias, que em idade avançada receberam a promessa de João Batista. E agora, Joaquim e Ana, que se tornam parte da mesma narrativa de milagres silenciosos. O que parece atraso, na verdade, é alinhamento. O que parece esquecimento, na verdade, é preparo. E é aqui que a história deles começa a ressoar com a nossa própria vida. Quantas vezes você já sentiu que Deus estava em silêncio?
Quantas vezes acreditou que a promessa não iria se cumprir? E se, nesse mesmo instante, ele estivesse apenas costurando os detalhes de algo muito maior do que você poderia imaginar? A vida desse casal revela um aspecto profundo da fé. A confiança que se mantém mesmo quando não há sinais visíveis, a perseverança que insiste em acreditar mesmo diante das críticas, a esperança que floresce mesmo no terreno da espera. Essa é a verdadeira fé que marca a história, não apenas pelas vitórias conquistadas, mas pela fidelidade em permanecer de pé até que o milagre aconteça. E é isso que torna a narrativa de Joaquim e Ana tão fascinante para nós hoje. Não é apenas sobre o nascimento de Maria, é sobre a maneira como Deus escolhe quem o mundo não nota, como Ele transforma a dor em promessa, como Ele usa histórias silenciosas para preparar os maiores capítulos da salvação. O que parecia insignificante tornou-se o alicerce de tudo que viria a seguir. Enquanto avançamos, quero que você guarde essa pergunta no coração. E se aquilo que hoje você chama de silêncio de Deus for, na verdade, a construção de algo que marcará gerações? Quando olhamos mais de perto para a vida de Joaquim e Ana, percebemos que a espera deles não era apenas por um filho, mas por uma confirmação de que Deus realmente não havia se esquecido deles. Era como se cada dia fosse um exercício de fé, um teste silencioso em que o coração precisava escolher entre desistir ou acreditar. Imagine a cena. Noites em que Ana chorava em silêncio, enquanto Joaquim, sem palavras, apenas colocava a mão sobre a dela, e ambos fechavam os olhos em oração. Não havia promessa escrita para eles como houve para Abraão e Sara. Não havia anjo que aparecesse anunciando um milagre, como aconteceu com Zacarias no templo. Havia apenas fé. Fé crua, fé real, fé sem garantias visíveis, mas firmada na certeza de que o Deus de Israel não abandona aqueles que confiam nele. E talvez seja justamente esse o ponto mais forte da história. Não precisamos de sinais espetaculares para sermos parte do plano divino. Joaquim e Ana não tiveram visões grandiosas, nem revelações sobrenaturais registradas. O que tinham era uma vida de fidelidade constante, marcada por orações simples e pela perseverança de seguir honrando a Deus, mesmo sem entender o porquê das circunstâncias. Quantas vezes nós também não nos vemos assim, continuando em oração, mesmo quando tudo parece mudo, indo à igreja, mesmo quando não sentimos nada, mantendo-nos firmes, mesmo quando a resposta não vem? É nessa perseverança silenciosa que a fé mais pura é forjada. Agora pense no impacto que isso teve. Enquanto o mundo esperava por guerreiros, profetas e reis, Deus escolheu um casal desconhecido para preparar a chegada daquela que seria a mãe do Salvador. Não é fascinante perceber que o Todo-Poderoso não precisa de nomes famosos ou de grandes títulos para escrever a sua história? Ele usa o improvável, o discreto, o invisível, aos olhos humanos. E é aqui que muitos de nós encontramos esperança. Porque se Deus escolheu Joaquim e Ana, Ele também pode escolher você. Mesmo quando ninguém percebe, mesmo quando a sociedade rotula você como sem importância. Outro detalhe poderoso é a maneira como a esterilidade, que para eles parecia uma sentença, se transformou em cenário de milagre. Não foi assim também com Sara? Não foi assim com Isabel? Esse padrão bíblico nos mostra algo precioso. As áreas da nossa vida que parecem mortas, estéreis, sem fruto, são justamente aquelas em que Deus pode manifestar seu poder de forma mais extraordinária. O que é impossível para o homem torna-se palco da glória divina. E é impossível não se emocionar ao pensar que das lágrimas de Ana e do silêncio de Joaquim nasceria Maria, a escolhida para carregar em seu ventre o Filho de Deus. Esse aspecto da história deles também nos convida a refletir sobre a importância do legado espiritual. Joaquim e Ana
Talvez tenham vivido acreditando que sua maior vitória seria apenas ter um filho. Mas Deus os usou para algo muito maior. Ser a base de uma geração que mudaria o mundo. Isso nos mostra que aquilo que hoje pode parecer pequeno, pode ser parte de um plano gigantesco. Uma oração feita no silêncio, uma atitude de fé mantida, em meio à dor, uma lágrima derramada diante de Deus. Nada disso é em vão. Cada detalhe conta na construção do que o Senhor está preparando. E talvez você esteja se perguntando, mas como confiar nesse processo sem desanimar? A resposta está justamente na história deles. Joaquim e Ana não desistiram. Eles se apoiaram na fé, sustentaram um ao outro e permaneceram firmes, mesmo quando tudo parecia dizer o contrário. Essa é a chave que precisamos carregar. Não desistir, porque enquanto permanecemos, Deus trabalha. Por isso, se hoje você está passando por um tempo de espera, lembre-se de Joaquim e Ana. O silêncio que você sente pode não ser rejeição, mas preparação. O atraso que você enxerga pode não ser descaso, mas cuidado divino. Deus escreve os maiores milagres nos capítulos que parecem comuns, e é exatamente nesses momentos que a fé se torna ouro refinado. E se essa mensagem falou com você, eu quero que no final deste vídeo você declare nos comentários: eu continuo esperando em Deus. Essa frase será como um ato profético, uma declaração de fé, assim como Joaquim e Ana fizeram em suas próprias vidas. Imagine por um momento o impacto espiritual do nascimento de Maria dentro daquela família tão improvável. Joaquim e Ana, que por tanto tempo se sentiram invisíveis, agora seguravam em seus braços uma menina que, sem que eles mesmos pudessem imaginar, seria escolhida para mudar a história da humanidade. Você consegue perceber a dimensão disso? O que parecia apenas mais um nascimento em Israel era, na verdade, a concretização de um plano eterno. A menina que viria a ser a mãe do Salvador estava crescendo em um lar moldado pela fé, pela perseverança e pelo silêncio transformado em oração. Isso nos ensina que Deus não desperdiça dor, não ignora lágrimas e não permite que processos difíceis sejam em vão. Cada detalhe da vida de Joaquim e Ana fazia parte de uma preparação divina para que Maria fosse criada em um ambiente de devoção e obediência. E aqui entra algo muito profundo. Maria não nasceu dentro de um palácio, cercada de riquezas ou privilégios. Ela cresceu em uma casa simples, onde o maior tesouro era a fé viva em Deus. Foi nesse ambiente que ela aprendeu sobre confiança, esperança e entrega total. E não é exatamente isso que marca as maiores histórias bíblicas. Deus sempre escolhe contextos que o mundo despreza para manifestar a sua glória. Foi assim com Davi, o pastor de ovelhas que virou rei. Foi assim com Moisés, o bebê rejeitado que se tornou libertador. E foi assim com Maria, criada por pais desconhecidos, mas que carregavam um coração rendido. Você já pensou em como seria se Maria tivesse nascido em outro lar, em meio a famílias poderosas ou líderes religiosos da época? Talvez tivesse sido moldada pela arrogância, pela vaidade ou pela frieza da religiosidade. Mas Deus, em sua sabedoria, escolheu Joaquim e Ana, justamente porque sabia que eles criariam Maria no temor do Senhor, sem distrações de grandeza humana. E isso nos leva a refletir sobre algo importante. Não importa quão pequena seja a sua história aos olhos do mundo, se o seu coração está alinhado com Deus, Ele pode usar a sua vida para impactar gerações. Agora, pense no silêncio de Deus, sendo finalmente rompido. Não houve um anúncio público, não houve celebração nacional. O nascimento de Maria foi discreto, quase imperceptível. Mas no céu havia festa. E isso nos mostra que a aprovação de Deus é muito mais valiosa do que os aplausos dos homens. Quantas vezes nós nos preocupamos em ser reconhecidos, em sermos vistos, em termos validação das pessoas ao nosso redor?
Mas a história de Joaquim, Ana e Maria prova que o que realmente importa é estar no centro da vontade de Deus, mesmo que ninguém perceba. É interessante notar também como a esterilidade, que antes era motivo de vergonha, agora se transformava em testemunho. Aqueles que talvez olhassem para Joaquim e Ana com desdém, agora eram obrigados a reconhecer que havia algo especial naquela família. O que antes era marca de dor, agora se tornava marca de promessa cumprida. Não é incrível como Deus inverte histórias? Ele transforma a humilhação em honra, a dor em vitória, a espera em milagre. E quando pensamos em Maria sendo gerada nesse ambiente, percebemos como o próprio nascimento dela já carregava em si uma mensagem. Deus é fiel, mesmo quando parece estar em silêncio. E o mais surpreendente é que Maria, fruto dessa fé perseverante, seria aquela que ouviria o anjo anunciar: você foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Perceba a conexão. A espera de Joaquim e Ana não foi apenas pela realização pessoal de terem uma filha, mas pela realização cósmica do plano da salvação. O ventre estéril de Ana deu lugar a um ventre fértil, e esse ventre trouxe ao mundo aquela que carregaria Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você consegue sentir o peso disso? Não é apenas uma história bonita. É o fio invisível de um plano eterno sendo tecido em meio a pessoas simples e desconhecidas. Talvez você, ouvindo essa mensagem, sinta que sua vida também é marcada por silêncio, anonimato ou até mesmo vergonha. Mas a história de Joaquim e Ana nos lembra que Deus está escrevendo algo maior. Ele não precisa de palácios, não precisa de status, não precisa de reconhecimento humano. O que ele procura são corações rendidos, dispostos a confiar até o fim. E se você tem esperado, se tem orado, se tem chorado diante dele, saiba que até mesmo esse silêncio pode ser parte de um enredo grandioso. Por isso, se essa palavra está tocando você, eu quero que no final deste vídeo você escreva nos comentários: Deus transforma o silêncio em promessa. Essa frase será o seu ato de fé, como se você estivesse declarando, assim como Joaquim e Ana declararam, que mesmo no anonimato e na espera, você confia que o Senhor está preparando algo muito maior. Você já percebeu como a escolha de Deus nunca é aleatória, mas sempre carrega um propósito que ultrapassa gerações? Quando pensamos em Joaquim e Ana, pais de Maria, fica claro que o Senhor estava preparando não apenas uma família, mas o cenário perfeito para a chegada da promessa. O nascimento de Maria não foi apenas a alegria de um casal que venceu a esterilidade, mas o início de um capítulo crucial no plano da salvação. E é aqui que a narrativa ganha um peso ainda maior. Aquela menina que crescia em uma casa simples e cheia de devoção estava sendo moldada para se tornar a mãe do Messias. Não parece impressionante como Deus usa o oculto, o pequeno e até o desprezado para realizar algo que mudaria toda a história da humanidade? Imagine Maria ainda criança, aprendendo com sua mãe Ana as primeiras orações, ouvindo sobre as histórias dos patriarcas e dos profetas, sentindo no coração a chama da fé que seus pais cultivavam. Cada detalhe dessa educação tinha um propósito maior. Joaquim, com sua firmeza e temor ao Senhor, e Ana, com sua ternura e perseverança, formavam juntos o ambiente perfeito para que Maria fosse criada no caminho da obediência e da pureza. E foi justamente nesse lar que o coração de Maria foi sendo preparado para dizer, anos mais tarde, a frase que ecoa até hoje: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Você percebe como o fio condutor dessa história está sendo desenhado desde muito antes da anunciação do anjo. Esse detalhe nos leva a pensar em como as escolhas de Deus quebram padrões humanos.
Enquanto muitos esperavam que o Salvador viesse de uma linhagem de grandeza visível, Deus escolheu uma jovem criada em um lar anônimo, sem títulos ou posição de destaque. Mas foi nesse anonimato que a fé foi preservada e fortalecida. Isso é profundamente simbólico, porque nos ensina que o verdadeiro preparo não está nas estruturas externas, mas na formação do coração. E talvez você já tenha sentido que sua vida também é pequena demais ou invisível demais para importar. Mas essa história mostra exatamente o contrário. É no oculto que Deus está forjando os instrumentos mais poderosos para cumprir seus planos. Repare também na forma como Deus reverte a lógica da vergonha. Antes, Joaquim e Ana eram vistos como um casal marcado pela esterilidade, provavelmente alvos de olhares de pena ou até de críticas. Mas com o nascimento de Maria, aquilo que antes era motivo de humilhação se transformou em uma fonte de honra, não apenas para eles, mas para toda a humanidade, porque da filha deles nasceria aquele que salvaria o mundo. Isso nos mostra que Deus tem o poder de transformar cicatrizes em testemunhos e dores em pontos de virada. Quantas vezes você já olhou para a sua própria vida e pensou, nada de bom pode sair disso? Pois saiba que o mesmo Deus que escreveu essa história é capaz de usar exatamente as partes que você considera fracas para revelar a maior força. O mais fascinante é imaginar como Maria, ainda jovem, começou a carregar dentro de si um senso de chamado sem mesmo compreender totalmente sua magnitude. Criada em um lar de oração e fé, ela aprendeu desde cedo a confiar no Deus de Israel, a esperar por suas promessas e a obedecer sem questionar. Foi nesse ambiente silencioso, distante dos holofotes, que Deus plantou as sementes de coragem e entrega que mais tarde fariam dela a escolhida para carregar em seu ventre o próprio Filho de Deus. Não é impressionante como a preparação de Deus acontece nos bastidores, enquanto o mundo sequer percebe? E quando olhamos para essa história com atenção, percebemos que não se trata apenas de Joaquim, Ana ou Maria. Trata-se também de nós, porque todos nós, em algum momento, carregamos o peso da espera, o silêncio de Deus, a sensação de invisibilidade. Mas assim como aquele casal, somos convidados a confiar que o Senhor está escrevendo algo maior. Talvez você não veja ainda, talvez pareça que nada está acontecendo, mas a história de Joaquim e Ana nos lembra que Deus não se atrasa, nem desperdiça processos. O tempo dele é perfeito e quando chega, traz consigo algo infinitamente maior do que poderíamos imaginar. Por isso, quando você ouvir essa parte da história, deixe que ela entre no seu coração como um lembrete vivo. A promessa de Deus pode parecer distante, mas está sendo tecida em silêncio. O que hoje é visto como fraqueza pode ser a base para um milagre amanhã. E se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Essa declaração não é apenas uma frase, é uma forma de afirmar, como Joaquim e Ana fizeram, que mesmo diante da espera e do silêncio, você escolhe acreditar que o Senhor está preparando algo grandioso. Você já percebeu como as histórias mais silenciosas da Bíblia carregam lições que ecoam por gerações? Quando falamos de Joaquim e Ana, muitas vezes pensamos apenas no fato de terem sido pais de Maria. Mas o que poucos param para refletir é como a formação espiritual e emocional dessa jovem foi moldada justamente pela forma como eles viveram sua fé. Maria não foi criada em meio a riquezas ou grandes palácios. Ela cresceu em uma casa simples, mas profundamente marcada pela devoção, pela disciplina espiritual e por um senso de obediência que atravessava cada detalhe da vida familiar. Essa atmosfera não era fruto do acaso. Era o resultado direto da fé inabalável de Joaquim e Ana, que aprenderam a transformar dor em oração, silêncio em confiança e vergonha em esperança. Pense comigo.
se Maria foi capaz de responder ao anjo Gabriel com a frase poderosa: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. É porque desde pequena ela aprendeu o que significava confiar no plano divino, mesmo sem compreender todos os detalhes. Isso não se aprende de um dia para o outro. Isso é forjado dentro de um lar que respira fé, que ensina com exemplos, não apenas com palavras. Imagine Maria observando sua mãe ajoelhada, entregando a Deus cada lágrima, cada expectativa frustrada, cada oração não respondida no tempo que esperavam. Imagine o impacto disso no coração de uma menina que crescia cercada de exemplos de perseverança. Esse é o tipo de legado silencioso que não aparece nas páginas das Escrituras de forma explícita, mas que moldou a mulher que teria a maior missão da história: gerar o Filho de Deus. E aqui existe um detalhe que talvez toque você de forma especial. Muitas vezes, achamos que nossos esforços passam despercebidos, que nossas orações não têm eco, que nossa perseverança é invisível. Mas veja, Joaquim e Ana provavelmente viveram muitos anos sem ter ideia da dimensão do plano de Deus para sua filha. Eles apenas permaneciam fiéis, sem plateia, sem reconhecimento. Ainda assim, todo gesto simples de devoção estava construindo algo eterno. Isso nos mostra que o que você faz hoje em silêncio, suas orações, sua fé mantida, apesar das lutas, sua escolha de seguir em frente quando ninguém vê, pode estar preparando não só você, mas também futuras gerações para algo grandioso. Outro ponto emocionante é perceber como Deus gosta de virar a chave da história exatamente quando tudo parece sem saída. Joaquim e Ana eram vistos como um casal marcado pela esterilidade, carregando o peso social de não terem filhos. Naquele tempo, a infertilidade era considerada uma espécie de maldição, um sinal de desagrado divino. Mas o que era motivo de vergonha foi transformado pelo Senhor em motivo de honra. Maria nasceu como resposta à fé perseverante de seus pais, e seu nascimento foi a chave para que o plano da salvação chegasse ao momento crucial. Você consegue perceber o poder dessa virada? O que parecia ser o fim de um sonho se tornou o início de uma promessa. Isso nos leva a refletir sobre algo profundo. Quantas vezes na nossa vida enxergamos apenas as limitações e esquecemos que Deus é especialista em reverter histórias? Joaquim e Ana não tinham controle sobre o tempo, mas tinham controle sobre sua resposta. Permaneceram firmes, continuaram orando, confiaram. E é exatamente aí que reside a lição para todos nós. Talvez você esteja olhando para uma área da sua vida que parece estéril, improdutiva, sem esperança. Talvez já tenha ouvido vozes de crítica, de dúvida ou até mesmo de desprezo. Mas a história desse casal nos lembra de que o mesmo Deus que transformou a esterilidade deles em bênção pode transformar o seu deserto em um jardim fértil. Agora olhe para a dimensão dessa herança espiritual. Maria não foi moldada por professores renomados, nem cresceu em grandes centros de influência. Ela foi formada no seio de uma família que aprendeu a confiar em Deus quando tudo parecia perdido. Isso nos mostra o poder de um lar que coloca o Senhor no centro. Não importa se sua casa é pequena, se ninguém a reconhece ou se você se sente invisível. Quando Deus está presente, aquilo que é pequeno aos olhos humanos pode se tornar grandioso aos olhos dele. Essa é a essência da fé. Acreditar que no oculto ele está preparando algo que ainda não podemos ver. E se você está acompanhando essa narrativa até aqui, talvez sinta que sua própria vida se conecta com a de Joaquim e Ana. Talvez você também carregue esperas, promessas não cumpridas ainda, dores que parecem não ter resposta. Mas permita que essa história reacenda a chama da esperança no seu coração, porque assim como a espera deles deu frutos que abençoaram o mundo inteiro, a sua espera também pode estar sendo usada por Deus para algo que vai muito além do que você imagina.
Se essa mensagem tocou você, escreva nos comentários a frase: "Eu espero em silêncio, mas confio em Deus". Essa declaração é uma forma de alinhar sua vida à mesma fé que marcou Joaquim e Ana e que moldou Maria. Que essa frase seja não apenas um comentário, mas um ato de fé que reafirma sua confiança no Senhor. Você já percebeu como os momentos mais ocultos da vida de uma família podem se tornar os pilares daquilo que Deus está construindo para o futuro? Joaquim e Ana não ficaram famosos por grandes feitos militares, nem foram citados como reis ou profetas que lideraram multidões. Eles foram, antes de tudo, pessoas comuns. Mas é justamente nesse detalhe que a grandeza se revela. A Bíblia e a tradição nos mostram que o extraordinário muitas vezes nasce dentro do ordinário, e a vida desse casal é prova viva de que a simplicidade pode ser o terreno fértil onde os planos eternos de Deus florescem. Pense por um instante no silêncio daquela casa. Não havia cânticos de vitória depois de batalhas, não havia discursos públicos diante de multidões. Havia apenas a rotina diária de dois servos que, apesar das lágrimas e das dificuldades, nunca deixaram de acreditar. Esse silêncio era preenchido com orações constantes, com palavras de esperança repetidas noite após noite, com gestos de perseverança que ninguém via. Enquanto o mundo ao redor seguia em busca de poder, riqueza e reconhecimento, Joaquim e Ana cultivavam algo invisível, mas infinitamente mais valioso: fé. E essa fé não era uma fé teórica, distante, mas uma fé prática, experimentada no cotidiano. Cada refeição compartilhada era acompanhada de gratidão. Cada dificuldade enfrentada era colocada diante do Senhor. Cada momento de espera era atravessado com confiança. Você já parou para pensar que Maria cresceu observando tudo isso? Antes de ser chamada pelo anjo, antes de ser escolhida para ser a mãe do Salvador, ela já tinha dentro de si o reflexo do que aprendera em casa, a convicção de que Deus é digno de confiança, mesmo quando a lógica humana parece não confirmar. Aqui existe algo que toca diretamente o nosso coração. Muitas vezes acreditamos que precisamos de grandes plataformas ou títulos para impactar o mundo. Mas a verdade é que a herança mais poderosa que podemos deixar não está nos nossos feitos públicos, e sim nos testemunhos silenciosos de fé que oferecemos dentro do lar. Joaquim e Ana ensinaram Maria não apenas a ouvir sobre Deus, mas a viver com Deus. Esse é o tipo de fé que se transmite mais pelo exemplo do que pelas palavras, mais pelas atitudes do que pelos discursos. E veja como isso nos conecta com nossa própria vida. Quantas vezes você se sente pequeno, como se sua fidelidade não tivesse peso diante da grandiosidade dos problemas? Quantas vezes você pensa que sua oração solitária talvez não faça diferença? Mas lembre-se, Joaquim e Ana também não sabiam que suas orações, feitas talvez em lágrimas no silêncio de um quarto, estavam ecoando na eternidade. Cada súplica deles fazia parte de um enredo que culminaria no nascimento de Maria e, mais tarde, na vinda de Jesus ao mundo. Isso significa que cada detalhe da sua fidelidade hoje pode estar construindo algo que você ainda não consegue ver, mas que impactará gerações. Imagine o coração de Maria, adolescente, ouvindo as histórias de fé contadas por seus pais. Imagine o brilho nos olhos dela ao perceber que, mesmo na vergonha social da esterilidade, seus pais nunca desistiram de crer. Isso a preparou para o momento em que ela mesma teria que lidar com o olhar crítico da sociedade, quando foi anunciada a gravidez pelo Espírito Santo. A força para suportar os olhares de reprovação e os julgamentos nasceu daquilo que ela já havia visto em casa: a fé que não se curva diante da vergonha. Esse é o poder de um legado invisível. Joaquim e Ana nunca imaginaram que sua perseverança silenciosa seria o alicerce da história mais importante da humanidade.
Eles simplesmente permaneceram. Permaneceram quando era difícil, permaneceram quando parecia tarde demais, permaneceram quando todos ao redor podiam questionar sua fé, permaneceram porque sabiam em quem criam. E talvez essa seja a mensagem que você precisa hoje. Permaneça, mesmo quando não vê sinais, mesmo quando o tempo parece longo, mesmo quando sua vida parece insignificante diante dos olhos do mundo. Permaneça, porque a mesma fidelidade que sustentou Joaquim e Ana está disponível para você agora e pode ser o que prepara algo que você nem imagina. Se essa palavra fez sentido para você, escreva nos comentários a frase: eu permaneço, em fé. Essa declaração não é apenas um comentário, mas um marco espiritual, um testemunho público daquilo que você escolhe viver. Que essa frase seja como um eco da mesma perseverança que moldou o coração de Joaquim e Ana e que agora pode moldar o seu. Quando pensamos em Joaquim e Ana, os pais de Maria, talvez a primeira imagem que nos venha à mente seja a de um casal em comum, que enfrentou a dor da esterilidade e a pressão social de não ter filhos. Mas existe um detalhe transformador em sua história. A fé deles não se limitou a um desejo humano de ter descendência, e sim a uma esperança sobrenatural de que Deus cumpriria suas promessas, ainda que o tempo parecesse dizer o contrário. É aqui que a vida deles se torna não apenas um testemunho familiar, mas também uma profecia viva do que estava por vir. Eles acreditavam que sua história não terminaria em silêncio, mas que seria usada como instrumento da graça divina. Imagine, o coração de Ana, muitas vezes marcado por lágrimas escondidas, por olhares julgadores, por perguntas incômodas que a sociedade impunha. Em meio a tudo isso, ela permanecia firme, voltando-se a Deus como a única fonte de consolo e esperança. Joaquim, por sua vez, provavelmente carregava o peso de não conseguir garantir a tão esperada descendência. Mas mesmo assim, não se deixou vencer pelo desânimo. Juntos, eles aprenderam a transformar dor em oração, espera em perseverança, silêncio em confiança. Esse aprendizado não apenas sustentou sua fé, mas também moldou o ambiente espiritual em que Maria cresceria. E veja como isso é profundo. Antes mesmo do nascimento de Maria, Deus já estava preparando o caminho para que ela viesse ao mundo cercada por um legado de fé. Joaquim e Ana ensinaram que a vida não é definida pelas aparências nem pelas limitações humanas, mas pela promessa que vem do alto. Essa herança invisível se tornou o solo fértil, onde a jovem Maria aprenderia a confiar plenamente em Deus, mesmo quando o impossível lhe foi anunciado pelo anjo. O sim de Maria não brotou do nada. Ele nasceu de uma história regada pela perseverança silenciosa dos seus pais. Talvez você se identifique com essa mesma realidade. Quantas vezes você também já enfrentou situações em que parecia que nada mudaria? Quantas vezes sentiu o peso de carregar uma promessa que ainda não se cumpriu? A vida de Joaquim e Ana nos mostra que a fidelidade no tempo de espera é o que abre as portas para os milagres de Deus. É como se suas orações, feitas ao longo dos anos, tivessem se acumulado diante do trono do Altíssimo até o momento exato em que o céu decidiu responder. Esse ensinamento é poderoso porque revela que cada lágrima derramada, cada oração aparentemente sem resposta, cada gesto de fé no meio da dor não é esquecido por Deus. Pelo contrário, tudo isso se transforma em parte do plano maior que Ele está escrevendo. Joaquim e Ana não sabiam que seriam lembrados séculos depois como aqueles que prepararam o caminho para Maria. Eles apenas permaneceram fiéis. E é justamente nessa fidelidade oculta que se encontra o segredo da grandeza espiritual. Agora pense comigo. Se a história de Joaquim e Ana tivesse sido interrompida pela desistência, se eles tivessem deixado de acreditar, será que Maria teria crescido em um ambiente tão carregado de fé? O exemplo deles nos mostra que os frutos
da nossa perseverança não pertencem apenas a nós, mas também às próximas gerações. Sua fidelidade hoje pode ser o alicerce do milagre de amanhã na vida de alguém da sua família. É por isso que a fé não é apenas individual, mas também hereditária. Ela se transmite, se expande, se multiplica. E talvez você esteja vivendo esse mesmo chamado agora. Talvez Deus esteja convidando você a permanecer firme, não apenas por você, mas por aqueles que virão depois. Joaquim e Ana permaneceram por Maria, e Maria permaneceu por Jesus, e Jesus permaneceu por nós. Essa corrente de fé atravessa séculos, conecta histórias, une destinos. E hoje você é chamado a ser parte dela. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu permaneço firme. Essa declaração não é apenas um gesto simbólico, mas uma forma de confirmar em palavras a sua decisão de confiar no plano de Deus, mesmo quando ainda não vê o resultado. Quando observamos a trajetória de Joaquim e Ana sob a lente da fé, percebemos que eles não apenas receberam uma filha milagrosa, mas foram moldados como parte essencial da preparação para o maior acontecimento da história da humanidade, a vinda de Jesus. Essa preparação não se deu em meio a holofotes ou reconhecimentos humanos, mas no silêncio de uma vida entregue a Deus. É justamente aí que reside a beleza dessa história. Deus age de forma grandiosa nos bastidores, em lugares onde poucos estão olhando, mas onde Ele encontra corações dispostos a permanecer fiéis. Imagine a cena: um casal idoso, já sem esperanças aos olhos do mundo, mas que ainda ergue as mãos em oração, acreditando que o Senhor poderia reverter o impossível. É nesse contexto que Maria nasce, e com ela, a promessa toma forma diante dos olhos da humanidade. Mas perceba algo especial: Maria não surge apenas como um presente para Joaquim e Ana, mas como parte de um plano divino que alcançaria gerações. Isso nos mostra que muitas vezes o que Deus está gerando em nossa vida vai muito além da nossa própria história. É como se Ele estivesse dizendo: o milagre que te entrego hoje não é apenas para você, é para que através dele muitos sejam alcançados amanhã. E aqui está o detalhe que poucos percebem: a criação de Maria dentro de um lar que respirava fé foi crucial para sua resposta ao anjo Gabriel. Quando ela ouviu: você será a mãe do Salvador, Maria não ficou paralisada pela dúvida, porque já havia crescido em um ambiente de confiança no sobrenatural. Joaquim e Ana ensinaram-na, mesmo sem saber, a dizer: faça-se em mim segundo a tua palavra. Essa frase não nasce de um coração incrédulo, mas de alguém que foi alimentado desde cedo por uma herança espiritual sólida. Agora pense em como isso toca a nossa realidade. Quantas vezes subestimamos o impacto que nossas escolhas de fé têm sobre aqueles que estão ao nosso redor? Muitas vezes acreditamos que nossas orações e atitudes são pequenas demais para gerar mudanças significativas. Mas a vida de Joaquim e Ana prova exatamente o contrário. Sua perseverança, mesmo quando parecia inútil, abriu espaço para que Maria se tornasse um dos maiores exemplos de obediência da história. Isso nos mostra que cada ato de fidelidade, cada oração insistente, cada decisão de confiar em Deus, mesmo sem entender, já está plantando sementes que florescerão em gerações futuras. Talvez você esteja ouvindo isso agora e se perguntando: será que minha perseverança também pode impactar aqueles que virão depois de mim? A resposta é sim. Sua postura de fé não apenas fortalece sua caminhada, mas também pavimenta o caminho para filhos, netos e até pessoas que você talvez nunca conheça. O que Joaquim e Ana viveram é a prova de que Deus escreve histórias que vão além da nossa linha de vida. Histórias que alcançam séculos e transformam o mundo. E veja como isso é profundo. O silêncio de um casal idoso em oração deu origem ao cântico de Maria, que ecoa até hoje nos lábios da igreja.
A minha alma engrandece ao Senhor. O que era visto como fraqueza e esterilidade foi transformado em testemunho e vida abundante. O impossível se tornou palco da glória de Deus. Talvez você mesmo esteja enfrentando algo que parece estéril, sem frutos, sem perspectivas. Mas lembre-se, aquilo que você considera pequeno demais, esquecido ou sem valor, pode ser exatamente o ponto que Deus vai usar para revelar sua grandeza. Joaquim e Ana nos ensinam que não precisamos entender todo o processo, apenas confiar que o autor da vida sabe o que está escrevendo. E se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero que você escreva nos comentários: minha fé prepara gerações. Declare isso como uma verdade sobre a sua vida, porque assim como a fidelidade de Joaquim e Ana ecoou em Maria, a sua fidelidade também pode ecoar muito além do que você imagina. Pouca gente para pensar no peso espiritual que Joaquim e Ana carregaram ao educar Maria, a menina escolhida para ser a mãe do Salvador. Não se tratava apenas de uma criança que alegraria o coração de um casal antes estéril, mas de alguém que precisava ser formada em um ambiente de fé sólida, pureza e obediência a Deus. E é aqui que vemos o quanto os bastidores da vida deles foram fundamentais. Cada oração feita em silêncio, cada lágrima derramada pedindo direção, cada gesto de consagração se transformou em uma base inabalável para que Maria pudesse responder com coragem diante do chamado divino. Você consegue imaginar o clima dentro daquela casa? Não havia luxo, não havia riqueza em excesso, mas havia algo muito mais valioso, um lar cheio de temor ao Senhor. É nesse contexto que Maria aprende desde cedo o valor da oração, a força da palavra e a esperança em um Deus que cumpre promessas. Esse aprendizado silencioso foi tão marcante que quando o anjo Gabriel lhe trouxe a notícia impossível de que daria à luz o Filho de Deus, ela não se desesperou, não fugiu, não murmurou. Pelo contrário, disse: eis aqui a serva do Senhor. Essa resposta só pode nascer de alguém que cresceu dentro de uma atmosfera de fé genuína, transmitida por pais que acreditaram contra toda a esperança. E aqui há algo que toca diretamente a nossa vida. O modo como criamos nossos filhos, netos ou até aqueles que influenciamos no dia a dia pode moldar a maneira como eles responderão aos chamados de Deus. Joaquim e Ana não sabiam todos os detalhes do que viria, mas escolheram viver de forma a preparar Maria para ouvir e obedecer. Da mesma forma, suas atitudes de fé hoje, sejam elas vistas ou não pelas pessoas, podem estar preparando alguém para um propósito grandioso amanhã. Às vezes, pensamos que é apenas uma oração feita antes de dormir, apenas uma palavra de encorajamento, apenas um exemplo de honestidade. Mas diante de Deus, nada é apenas. Tudo conta. Repare que a herança de Joaquim e Ana não foi ouro ou prata. Eles não deixaram fortunas para Maria, mas deixaram algo muito mais valioso, um legado espiritual. E esse legado a sustentou no momento em que ela se tornou alvo de olhares, de reprovação, acusações e dúvidas por estar grávida sem ter conhecido homem algum. A fé que Maria carregava vinha também da fé que ela tinha visto e experimentado em sua própria casa. Isso nos mostra que o maior presente que podemos deixar para as próximas gerações não está nas coisas materiais, mas na forma como transmitimos a chama da fé. E talvez, ao ouvir essa parte da história, você perceba que subestimou o valor das pequenas práticas espirituais dentro da sua rotina. Talvez ache que a sua oração não muda nada, que seu testemunho não influencia ninguém. Mas olhe para Joaquim e Ana. Ninguém falava deles nos corredores de Jerusalém. Ninguém os colocava como exemplo público de liderança, mas o céu os conhecia profundamente. Eles foram lembrados não por palavras escritas em grandes pergaminhos, mas porque se tornaram parte essencial da maior narrativa de todos os tempos. Pense nisso.
E se as escolhas de hoje na sua vida forem a chave para que uma geração futura permaneça firme diante do chamado de Deus? E se a sua fidelidade em coisas simples for exatamente o que vai dar coragem a alguém que você ama quando for colocado diante de uma grande decisão? Joaquim e Ana nos ensinam que a fé é transmitida não apenas com palavras, mas principalmente com exemplo de vida. Por isso, se essa mensagem falou com você, eu quero que escreva nos comentários: minha casa é um legado de fé. Declare isso sobre a sua família, sobre os que virão depois de você, mesmo que ainda não veja nada com os olhos humanos. Porque a história de Joaquim e Ana nos prova que Deus não esquece aqueles que permanecem fiéis, e o que Ele planta em um coração obediente floresce em gerações. É impressionante como a história de Joaquim e Ana, mesmo sendo pouco mencionada nos registros oficiais, abre espaço para refletirmos sobre algo profundo, a maneira como Deus escolhe agir nos bastidores da vida. Se olharmos bem, veremos que grande parte da obra divina acontece longe das multidões, no silêncio de um lar, na perseverança de uma família, na fidelidade de corações que ninguém está aplaudindo. Foi assim com eles, e é assim até hoje. Porque enquanto muitos buscam reconhecimento humano, Deus olha para aquilo que é feito em segredo, e ali Ele planta sementes que, no tempo certo, produzirão frutos eternos. E talvez você já tenha sentido que sua vida é pequena demais, ou que seu nome não será lembrado nas páginas da história. Mas a vida de Joaquim e Ana prova que não é preciso estar em altares famosos ou ocupar posições de poder para marcar gerações. O que realmente importa é a profundidade do relacionamento com Deus, a capacidade de permanecer fiel mesmo quando ninguém está olhando, a disposição de se tornar terreno fértil para que o propósito divino floresça. O sim silencioso de Joaquim e Ana foi o que permitiu que Maria dissesse o seu sim diante do anjo Gabriel. Um legado de fé nunca termina em quem o carrega, ele sempre se estende além. A cena é forte. Dois pais anônimos, que por anos enfrentaram a dor da esterilidade, agora se veem responsáveis por formar a mãe do Messias. Não há como imaginar o peso espiritual dessa responsabilidade. E, no entanto, não se vê em seus passos desespero ou ostentação. O que vemos é entrega, confiança e um amor profundo pelo Deus que finalmente respondeu suas orações. Essa fé prática, vivida no cotidiano, moldou Maria de tal forma que, mesmo diante das maiores pressões, ela não vacilou. E não é exatamente isso que precisamos em nosso tempo? Homens e mulheres que formem em suas casas filhos preparados para enfrentar o mundo sem perder a fé? A Bíblia nos ensina que Deus honra aqueles que o honram. Joaquim e Ana, sem buscar glória, foram honrados com a missão de preparar aquela que seria chamada de bendita entre as mulheres. Isso nos mostra que o Senhor não se esquece de quem vive em fidelidade, mesmo que em silêncio. A recompensa pode não vir em títulos, em bens ou em aplausos terrenos, mas virá em forma de propósito, em testemunhos vivos que seguirão impactando gerações. O que você transmite hoje em sua casa por meio da fé pode estar gerando ecos que atravessarão séculos. Agora pense comigo, e se Joaquim e Ana tivessem desistido? E se o peso da espera os tivesse feito perder a esperança? E se a frustração tivesse se tornado maior que a confiança em Deus? Talvez a história fosse outra, mas eles não desistiram, não se deixaram consumir pelo desânimo. Continuaram crendo, e no tempo de Deus a promessa chegou. Isso fala diretamente ao nosso coração, porque quantas vezes somos tentados a largar tudo quando a resposta demora? Quantas vezes parece que o silêncio de Deus é um não? Mas a vida desse casal nos lembra que a espera pode ser justamente o espaço onde Ele prepara algo maior do que imaginamos. Se você sente que está nesse lugar de espera, essa história é para você. Não é à toa que você está ouvindo isso agora.
Talvez seja a confirmação de que suas lágrimas não foram ignoradas, de que seus joelhos dobrados não foram em vão, de que Deus está escrevendo capítulos que você ainda não consegue enxergar. Joaquim e Ana não sabiam a dimensão do que estavam vivendo, mas permaneceram fiéis. E essa fidelidade se transformou em herança espiritual para toda a humanidade. Por isso, se essa mensagem falou com você, eu quero que escreva nos comentários: eu permanecerei fiel mesmo em silêncio. Declare isso, não apenas como uma frase, mas como um compromisso diante de Deus. Porque assim como aconteceu com Joaquim e Ana, o que você vive hoje pode ser o alicerce daquilo que Deus fará amanhã. Se você chegou até aqui, é porque essa história falou ao seu coração de uma forma especial. E eu quero te convidar a não deixar isso passar. Se você sentiu algo diferente, se em algum momento percebeu que Deus estava falando diretamente com você através da vida de Joaquim e Ana, então esse é o momento de agir. Inscreva-se agora no canal, porque aqui sempre compartilhamos mensagens que edificam, revelam segredos ocultos da fé e fortalecem a sua caminhada espiritual. E mais, escreva nos comentários a frase "Eu recebo". Se essa mensagem falou com você, esse simples ato não é apenas interação, é uma declaração pública de fé, é colocar para fora aquilo que o Espírito Santo já moveu dentro de você. Quando você comenta, você não só fortalece sua própria decisão, mas também inspira outras pessoas que vão ler e sentir coragem de permanecer firmes na sua caminhada. Aproveite também para deixar o seu like, porque isso ajuda demais a espalhar esse conteúdo e faz com que outras vidas sejam alcançadas por essa palavra. Imagine quantas pessoas podem ser tocadas através de um simples gesto seu. E claro, não pare por aqui. O próximo vídeo já está na tela e eu garanto que ele vai mexer ainda mais com você. Clique agora, continue essa jornada conosco e descubra outras histórias ocultas da Bíblia que têm poder para transformar a sua vida.